Recentemente, dados de agências de análise mostraram que a participação de mercado do iOS atingiu uma nova alta recorde, enquanto a participação de mercado do Android caiu em mais de 60%, indicando um declínio na influência do sistema no mercado de smartphones. Tudo isso pode estar relacionado à decisão do Google de parar de fornecer o sistema Android para marcas chinesas sob sanções dos Estados Unidos. Embora o Android tenha sido desenvolvido pelo Google, a melhoria do sistema depende de muitos telefones, especialmente da Huawei. As principais empresas de smartphone da China, em destaque a Huawei, contribuiu com mais código para o sistema do que o Google. É importante notar que os códigos fornecidos eram subjacente do sistema Android, o que teve um impacto significativo nas atualizações do sistema. Isso se reflete no fato que os telefones do Google não são tão fluidos e amigáveis ao usuário quanto os smartphones chineses. Muitas interações inovadoras vêm dos telefones chineses, as quais são selecionadas pelo Google como o modo operacional unificado, otimizando o sistema Android, como operações de tela deslizante e capturas de tela com 3 dedos. Após o Google parar de fornecer o sistema Android para a Huawei, praticamente a empresa parou de fornecer os códigos para o sistema Android, o que resultou em uma significativa desaceleração na velocidade das atualizações do sistema. O Google, por si só, não consegue uma grande quantidade de código para atualizar o sistema Android. Outro impacto da decisão do Google de não fornecer o sistema Android para o Huawei é que o entusiasmo de outras empresas chinesas de telefonia para atualizar o sistema também diminuiu. No passado, o Google sempre enfatizou a abertura do sistema para as empresas de telefonia, mas a experiência da Huawei mostra que a abertura do Android é limitada. Nessa situação, as empresas já começaram a desenvolver seu próprio sistema, e até mesmo no campo da internet das coisas e dos dispositivos inteligentes, estão usando seus próprios sistemas em vez do Android. O sistema Android sempre foi criticado por não ser tão suave quanto o sistema iOS, e o declínio do entusiasmo das empresas chinesas de telefonia tem ampliado ainda mais a lacuna de experiência entre o Android e o iOS. Muitos consumidores começaram a investir mais nos produtos da Apple. Agências de análise apontaram que uma proporção significativa dos novos usuários da Apple em 2021 e 2022 são provenientes de ex-usuários do Android. Por outro lado, o número de usuários que migram do iOS para o Android diminuiu, e como resultado, a participação de mercado da Apple atingiu uma nova alta recorde, com 20% da participação do mercado global. O declínio do entusiasmo das empresas chinesas de telefonia pelo Android também teve um impacto significativo no novo sistema do Google, o Fuchsia. Embora o sistema tenha sido lançado há quase 2 anos, não teve a adoção desejada. O Google só utilizou o Fuchsia em seus alto-falantes inteligentes. O lento progresso do sistema Fuchsia deixou o Google frustrado, forçando até mesmo pausar o projeto. A decisão do Google junto ao governo americano de não fornecer o Android para a Huawei teve um impacto profundo. Isso acelerou o desenvolvimento do próprio sistema HarmonyOS da Huawei e incentivou as empresas chinesas de telefonia a repensar sobre a adoção do sistema Android em seus smartphones. O fundador da Apple, Steve Jobs, prometeu um dia acabar com o sistema Android, mas falhou em deter seu crescimento. Após a morte de Jobs, o sistema Android acelerou seu desenvolvimento e eventualmente alcançou grande sucesso. No entanto, o declínio do sistema Android hoje é causado pelo próprio Google, o que pode ser considerado autossabotagem. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm monitorado de perto o desenvolvimento da indústria de chips da China, constantemente reforçando controles de exportação e acusando a Huawei de espionagem e restringindo as empresas chinesas ao acesso à tecnologia ou equipamentos dos Estados Unidos. Isso se deve ao progresso das empresas chinesas. O nível de design de chips e de smartphones da Huawei já alcançou o mesmo patamar que a Apple, e o nível de fabricação de chips da SMIC também tem melhorado continuamente. A SMIC, sediada em Xangai, também está trabalhando em máquinas de litografia de alto nível. Apesar das rígidas restrições impostas pelos Estados Unidos, os chineses estão desenvolvendo sistemas operacionais
para computadores e telefones. O sistema operacional para PC sempre foi monopolizado pelo Windows da Microsoft e o sistema operacional de telefones móveis sempre foi monopolizado pelo Android do Google e pelo sistema iOS da Apple. Nos últimos anos, a China tem promovido a substituição de sistemas operacionais para PC, preferindo utilizar seus próprios sistemas operacionais domésticos, como o OS e o Kylin. Mais é difícil promover um sistema operacional para computadores e estabelecer um ecossistema completo. Para isso, a China tem trabalhado duro na expansão continuamente de adaptações de software e hardware. Se um sistema operacional for compatível com mais de 1 milhão de softwares e mais de 500 mil dispositivos de hardware, então o ecossistema pode ser considerado estabelecido. De acordo com as estatísticas, o software Kylin já excedeu esse padrão e o OS também está se aproximando. Agora, o sistema operacional para computadores pode ser substituído por alternativas e diminuindo o monopólio do Windows. Devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, a China está sempre buscando inovações no segmento de tecnologia. Os smartphones da Huawei anteriormente usavam o sistema do Google, mas devido às restrições impostas pelo governo americano, a empresa foi proibida de utilizar o Android. Isso teve um impacto significativo na Huawei, resultando diretamente na incapacidade de vender seus telefones no exterior. No entanto, a empresa tirou vantagem dessa situação e lançou o Harmony OS, que desde então se tornaram alternativas viáveis. Recentemente, foi divulgado um relatório sobre o mercado global de sistemas operacionais móveis com o Harmony OS, atingindo uma participação de mercado global de 2% e uma participação de mercado doméstico de 8%, posicionando como o terceiro maior sistema operacional móvel do mundo. Enquanto isso, a participação de mercado do Android do Google declinou e sua participação no mercado global caiu para 78%, enquanto o iOS da Apple teve um aumento de 20%. O sistema da Apple viu sua participação de mercado de smartphones aumentar, tomando a participação de mercado deixada pela Huawei. Esse é também um motivo significativo para o declínio de mercado do Android. Em 2019, antes das sanções serem impostas à Huawei, as vendas de smartphones da empresa estavam aumentando rapidamente, pressionando a Apple, enquanto o Android tinha uma participação de mercado de cerca de 90%, com a Apple tendo 10%. A Huawei, quando usava o sistema Android, não só contribuiu para a participação de mercado, mas também fez contribuições significativas para melhorias, especialmente na atualização do sistema Android. No entanto, depois que a Huawei parou de utilizar o Android, nenhum outro fabricante teve a capacidade ou disposição para investir na otimização do sistema. As restrições dos Estados Unidos deu origem a um concorrente poderoso para o Android, na forma do sistema Harmony OS da Huawei. Embora o Android do Google ainda detenha uma participação de mercado significativa com os telefones da Huawei reentrando no mercado internacional e a expansão do sistema Harmony OS, a empresa espera conquistar uma fatia considerável no mercado de smartphones. Alguns veículos de mídia estrangeiros comentaram diretamente que o Google está finalmente colhendo o que plantou, e a culpa só pode ser atribuída às políticas restritivas dos Estados Unidos. E você, o que achou sobre as restrições impostas pelo governo americano? Eles estão corretos em aplicar sanções às grandes empresas chinesas e proibir exportação de tecnologia para a China. Queremos saber o que você pensa sobre o desenvolvimento da Huawei no mercado global. Compartilhe suas opiniões e ideias na caixa de comentários. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos dá motivação para criar novos conteúdos.